Muito bom dia, caríssimos colegas deputados. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Declaro que as atas das reuniões anteriores foram disponibilizadas eletronicamente. Declaro também que as atas foram lidas e aprovadas e o expediente, agora sim, disponibilizados eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos inscrito o deputado Mário Mota, que dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, amigos que nos acompanham pela TVA, o YouTube e demais redes sociais da ALESC, eu retorno a essa tribuna, peço a compreensão e a paciência de todos, porque volto a falar do Morro dos Cavalos. É um tema que nos preocupa profundamente, especialmente diante dos estudos técnicos e denúncias que apresentamos à CGU e ao TCU em abril do ano passado. Trata-se de uma demanda que exige respostas urgentes e, é claro, eficazes. Diante disso, eu trago uma reflexão. Será que o contorno proposto como alternativa representa, de fato, a melhor solução para o Morro dos Cavalos? Ou haveria o risco de estarmos direcionando esforços a uma medida que não resolveria, pelo menos na totalidade, a origem e a consequência dos problemas? Desde já eu registro o meu reconhecimento aos esforços do governo do Estado, que mesmo diante de uma responsabilidade federal, tem buscado caminhos para enfrentar esse desafio que impacta muito o nosso Estado e o nosso país, que fica paralisado na sua artéria principal ao longo do litoral, quando acontecem os problemas que já aconteceram em 4 oportunidades nos últimos 2 anos. Eu acompanhei com muita atenção a apresentação do anteprojeto em Brasília. Embora bem intencionado, a proposta não pode oferecer o melhor custo-benefício e, em alguns aspectos, se torna limitada. Eu chamo a atenção, em especial, para lembrarmos que o Morro dos Cavalos tem um aclive, um platô e um declive, por isso é um morro. O aclive começa no trevo da Enseada do Brito, no sentido norte e sul. Vai ao platô, onde temos a tribo indígena, passarela de pedestres, e aí sim desce até a ponte sobre o rio Maciambu, no declive, ou invertendo o aclive ao contrário, compreendemos o morro desta forma. E chama a atenção o ponto previsto para o início do contorno, praticamente no vértice do Morro dos Cavalos, permanecendo riscos significativos de novos deslizamentos em locais que, daqui do norte para o sul, antecedem ao acesso a essa estrutura do contorno. Para ilustrar melhor a minha preocupação, eu trago uma imagem que eu peço seja exibida no telão. Aí está, senhores. À esquerda, no ponto 13, esses são os pontos de risco ao longo do Morro dos Cavalos. São 27 pontos de risco, prontos para caírem a qualquer momento. Começa no 13, um pouco depois do trevo da Enseada do Brito, e termina no 48, ali está o rio Maciambu com as pontes. A altura do 34, 35 é justamente a curva onde aquele caminhão cheio de etanol tombou, e a partir dali o aclive termina e o declive começa em direção ao sul. Esse mapa mostra que os passivos ambientais identificados pela concessionária em 2012, os pontos em vermelho à esquerda, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, não estariam cobertos pelo contorno. Se qualquer um desses vier abaixo,
o contorno de nada valeria. Para a direita, sim, ele seria uma alternativa de você sair da BR-101 lá embaixo, no trevo da Praia do Sonho, e chegar no platô, descendo e indo a Florianópolis. Bom, cabe perguntar, quando a Artéries, há algumas semanas, fechou a rodovia nos dois lados do Morro dos Cavalos, por mais de 5 horas, sem qualquer problema, só porque chovia muito, as chuvas eram superiores a 100 milímetros. Os 8 pontos de risco que existem na subida do Morro dos Cavalos daqui para lá não influenciariam na decisão? E se sim, qual é o real benefício do contorno se construído lá em cima, já que permaneceria a necessidade de passar por tantas áreas de risco? Além disso, diferente do projeto dos túneis, que já conta com licenciamento ambiental, está em atualização, o contorno exigiria todo o início do processo, sondagens de terreno, anteprojeto, licenças, tratativas com comunidades indígenas, licitação do projeto executivo, autorização por ser um parque estadual. Especialistas indicam que essas etapas poderão levar até 2 anos para serem desenvolvidas, que é o mesmo prazo estimado para a efetiva construção dos túneis, que já tiveram, inclusive, licença prévia e licença de instalação em 2016. É bem verdade que os custos são diferentes, mas a gente tem que olhar do valor inicial, e a análise deve considerar o custo-benefício real, sob o risco de escolhermos uma solução que, embora mais barata, será menos eficaz e mais onerosa a médio prazo. Na nossa visão, priorizar um túnel, pelo menos, no sentido sul-norte, saindo da ponte do Macembu até o trevo da Enseada do Brito, resolveria, sem dúvida, e daria as opções de se trabalhar com as duas, descida e subida, e com um túnel, pelo menos. No plano estadual, além da articulação política já em curso, como vimos em Brasília, eu acredito que o governo poderia direcionar esforços à qualificação de 2 rodovias alternativas a tudo isso. A SC-108, entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima, e a outra rodovia que existe entre São Martinho e São Bonifácio. São 2 rodovias asfaltadas até as suas extremas, com apenas uma ligação faltando. São 26 quilômetros entre Santa Rosa de Lima e Anitápolis, faltando pavimentação, e, se concluída, garantiria melhor conectividade entre a Grande Florianópolis, a Serra de Santa Catarina e o sul do estado, encurtando em mais de 100 quilômetros a ligação com o Vale do Braço do Norte e a Serra. Em casos de bloqueios no Morro dos Cavalos, essa rota se tornaria estratégica, como ilustra bem esta próxima imagem que eu peço seja mostrada. À direita, o Morro dos Cavalos. Ali, você deixaria Tubarão, se porventura houvesse algum problema, porque nós ainda temos pelo menos 2, 3 anos para a construção de qualquer solução definitiva no Morro dos Cavalos. E vamos ter que continuar convivendo com o Morro dos Cavalos e os seus 25 pontos de risco. E aí você tem hoje a alternativa. Eu voltei do sul do estado, no segundo bloqueio, por essa rodovia. Andei 20 quilômetros de terra e saí em Rancho Queimado. E descia 282 e estava na Grande Florianópolis. Poderia ter optado, se quisesse, por São Martinho, São Bonifácio. Aí são 44 quilômetros que precisam ser asfaltados, porque de São Bonifácio a 282 também já é asfalto. Então, senhores, embora o projeto de pavimentação exista desde 2012, este trecho, observem ali, ó, falta apenas Santa Rosa de Lima, Anitápolis, para ser asfaltado. Bom, embora o projeto de pavimentação exista desde 2012, 3 contratos foram assinados em 2022 para os 26 quilômetros restantes e outros 2 para supervisão técnica e gestão ambiental. Ainda assim, eles permanecem com o status de a iniciar.
é inadmissível. Uma justificativa de 2024 menciona que as frentes de serviços não foram liberadas devido à ausência de licenciamento ambiental para iniciar a obra. Como eu disse, a outra alternativa estratégica é a SC 435. Por favor, o próximo slide. Que é justamente São Martinho, São Bonifácio. Até São Martinho já é asfaltado. Você sai de BR-101 Tubarão, chega a São Martinhos por asfalto. De São Bonifácio a BR-282, asfalto. Resta São Martinho, São Bonifácio apenas, como eu lhes disse. Portanto, caros amigos, e eu agradeço o tempo a mais para concluir, a SC 108 e a SC 435, nesses dois trechos mencionados, representam duas rodovias estaduais em condições hoje precárias, mas que com um investimento estimado de 291 milhões, previsto para a possibilidade do contorno de 5 quilômetros, poderiam ser asfaltadas e completariam o contorno com duas opções até que nós tenhamos a solução para o Morro dos Cavalos. Nesse sentido, e com respeito sempre às diferentes opiniões, eu entendo que os caminhos mais assertivos, e para concluir, são avançar com a construção de pelo menos um túnel, se for o caso. Os dois seria excelente, porque os dois teriam como alternativa para qualquer problema a rodovia hoje existente, como acontece entre Balneário Camboriú e Itapema, Morro Agudo, Morro do Formigão e, certamente, o Morro do Boi, que une Itapema a Balneário Camboriú. Então, priorizar, quem sabe, essas rodovias alternativas. Aliás, São Martinho e São Bonifácio está no plano Estrada Boa do governador Jorginho. Já está prevista. Portanto, estaríamos, quem sabe, nos próximos 2 anos, completando uma dessas duas rodovias e teríamos efetivamente uma alternativa até que tenhamos a solução definitiva para o Morro dos Cavalos. Agradeço ao senhor presidente a alternativa de conceder mais alguns instantes para que eu pudesse concluir o raciocínio, e posso garantir que 5 milhões é o custo hoje de 1 quilômetro de asfalto numa rodovia normal, SC. Para a construção do contorno, 50 milhões é o previsto por quilômetro dos 5.200 que o governo apresenta. É uma sugestão que respeita todas as demais opiniões. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Deputado Sargento Lima, também fará uso da palavra nesse momento pelo tempo regimental. Muito bom dia, senhores deputados. Deputado Marcos da Rosa, presidente de exercício, preside essa sessão. Próximo domingo, um dia muito importante para todos nós brasileiros, Dia das Mães. Quero aproveitar aqui essa oportunidade que tenho, que a vida me estendeu, e fazer uma homenagem a todas as mães de todo o Brasil, e principalmente das mães de Santa Catarina, no nome da dona Mite, minha mãe, qual tenho muito orgulho de ser filho, uma mulher corajosa, valente, e que criou 2 homens que sabem muito bem o que querem da vida e que são muito felizes. Eu acredito que um filho feliz é o maior presente que uma mãe possa ter. Também a minha esposa, que também trabalha muito a minha felicidade. Todo homem deveria ter a oportunidade de ter uma esposa bonita, amável, carinhosa, respeitosa, zelosa e também uma mãe maravilhosa. Me espelho muito nessas 2 mulheres e, no nome delas, quero cumprimentar todas as mães do estado de Santa Catarina. Esse domingo é um domingo para uma grande reflexão de qual presente queremos dar para as nossas mamães. Como disse, o bem-estar de um filho
é o maior presente que se possa entregar para uma mãe. Não está interessado em presentes caros, em presentes bonitos. Óbvio que é muito bom fazer um mimo, né, para as pessoas que nós amamos tanto. Mas o nosso comportamento e a forma que conduzimos a nossa vida, ela é o melhor presente. Creio eu que não sou um exemplo de filho, principalmente pela questão da ausência. Nosso trabalho, ele sempre nos coloca longe daqueles que mais amamos, né? Mas a gente também tem que entender que vai chegar a hora que a gente vai deixar pai e mãe e ter que iniciar a nossa nova vida junto com a nossa família. E esse afastamento, muitas vezes, ele traz uma dor para o filho, dor para a mãe, mas é compensada pela alegria, pelo sucesso do filho. E o sucesso, você faz refletir ele através das suas ações. É assim que você vai ser reconhecido. Um bom presente que podemos dar para as nossas mamães é a forma como conduzimos a nossa vida, a forma que escolhemos viver. Eu duvido muito que uma mãe morra de orgulho ao ver uma foto de um filho numa marcha da maconha. Eu duvido muito. Por mais mente aberta que ela seja, por mais compreensiva e por mais que tenha um amor incondicional de mãe, ela jamais vai falar, olha aqui, mostrar foto para a vizinha, meu filho, que orgulho, conduzindo uma marcha da maconha. Duvido muito. Outro presente que nós podemos dar para nossas mamães é realmente nos preocupar com o futuro delas. Preocupar se nós estamos escolhendo bem aqueles que governam o nosso país e vão zelar pelas suas pensões e aposentadorias. É uma forma muito importante. Não adianta falar, mãe, eu te amo. E você lá ajudando, militando para colocar uma quadrilha de assaltantes que vai roubar a aposentadoriazinha dela. Não, isso não é uma verdade, não. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Eu gostaria de ver uma mãe que ia falar assim, nossa, essa semana foi maravilhosa. Minha filha fez um aborto. Precisa ver o talento dela. Duvido muito. Duvido muito de alguém que se orgulhe disso. Nossa, era um menino, o meu neto. Aliás, aquilo que seria para ser o meu neto. Mãe nenhuma tem orgulho disso, podem ter certeza. Mãe nenhuma tem orgulho de ver um filho fazendo apologia ao crime. Mãe nenhuma tem esse prazer. Nossa, o que seu filho está fazendo hoje? Nossa, ele está imitando agora lá um líder de uma facção criminosa, ele corta o cabelo igual, ele se veste igual, ele fala igual, e o sonho dele é ser aquilo. Isso é orgulho para uma mãe? Não é. Tem várias formas de você elogiar sua mãe sem tirar um centavo do bolso, de você presentear sua mamãe sem tirar um centavo do bolso. Como eu disse, ela não quer presentes caros, ela quer um comportamento, ela quer ver o filho dela feliz. Ela pode estar infeliz lá na casa dela, sozinha, acompanhada do marido, do nosso pai, velhinhos ali, ter saudade da gente, mas o simples fato dela saber que nós estamos bem, já é o maior presente que uma mãe pode ter. Que mãe que tem orgulho de ver o filho envolvido em uma facção criminosa travestida de partido político? Eu sou um militante nessa área. Bah! Que mãe que teria orgulho disso? Duvido muito que alguma mãe ia falar, olha que alegria. Inclusive, o meu filho e os amigos dele apareceram no jornal, num escândalo. Estavam no esquema de merenda, no esquema de perfuração de poço, estavam fazendo maracutaia com emenda. Nossa, ele é um espetáculo, é o filho que eu pedi para Deus. Mãe alguma vai falar isso? Nenhuma. Nenhuma. Então, nesse Dia das Mães, reforço mais uma vez que o maior presente da mamãe é como nós conduzimos a nossa vida. A mãe da gente quer ver a gente bem, feliz, e mostrando uma real preocupação com ela. Uma preocupação verdadeira e legítima.
Então, mais uma vez aqui, quero saudar a minha mamãe, Dona Mite, a minha esposa, Zeni, duas mulheres com qual eu aprendo todos os dias da minha vida. Uma lição. Aprenda a ser forte e também aprenda a ser mais sensível. Aprenda a aceitar melhor as pessoas, como ela aceita os meus defeitos, que não são poucos, são muitos, sou um miserável de um pecador, mas ela aceita como uma mãe. Mas tem coisas que mãe não aceita. Feliz Dia das Mães, mães catarinenses, feliz Dia das Mães, mães do Brasil inteiro. Feliz Dia das Mamães aqui dentro de cada uma das servidoras aqui da nossa casa. Feliz Dia das Mamães para as esposas dos meus amigos deputados, para as nossas deputadas. Feliz Dia das Mamães para todas as mamães do nosso país. Forte abraço a todos e obrigado. No horário reservado aos partidos políticos, nós temos aqui pela ordem PDT, PL, deputado Maurício Peixer. Tem o tempo regimental. Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, nesse momento presidente da sessão, todos os deputados aqui presentes. Quero saudar especialmente aqui o nosso vereador de Joinville, os nossos vereadores, vereador Diego, presidente da Câmara de Joinville, meu grande parceiro, amigo, que foi meu sucessor lá como presidente, né? Sempre trabalhamos muito unidos e parabéns à Câmara de Joinville porque dá exemplo de trabalho e de organização. Também, meu querido amigo, vereador, instrutor Lucas, a nossa sensação da Câmara de Vereadores, fazendo esse belíssimo trabalho e realmente chegou na Câmara primeiro mandato e já demonstrando capacidade, qualidade e é do PL, do nosso partido Sargento Lima, que está fazendo lá um maravilhoso trabalho. E eu também quero lembrar aqui todas as mães, né? Especialmente a minha mãe. Quando o deputado Lima estava falando, eu assumi aqui, se não me engano, dia 2 de fevereiro de 2023, como deputado, e ela esteve presente aqui, sentada, vibrando, chorando, e depois encantou todo mundo com a sua presença, as suas palavras, e um mês após ela veio falecer. Mas foi a alegria dela poder ter estado aqui na minha posse e ter visto o seu filho deputado como tanto assim o meu pai sonhava com a política boa. Então, realmente a minha homenagem a ela que está lá junto com Deus e está intercedendo por cada um de nós. Mas, presidente, o que trago hoje aqui é aquilo que foi falado já ontem aqui pelo deputado Krelling e pelo deputado Lima. Eu tinha até colocado já em rede social, porque está tendo uma indignação grandiosa. A BR-280 colapsou de vez. O trecho entre a BR-101 e São Francisco do Sul é intransitável. Ontem, por exemplo, quarta-feira, dia 7 de maio, resolveram fazer um recapeamentozinho lá, parou por 20 quilômetros sem andar. E aí veio a enxurrada de pedidos para nós, o deputado Matheus Cadorim convive com isso também, de pedido para fazer alguma coisa. Recentemente fizemos lá uma audiência pública, que estava presente, deputado Lima, deputado Matheus Cadorim. A população não aguenta mais. O meu medo é essa revolta que está criando. Daqui a pouco, a população perde a paciência e vai para uma radicalidade. E aí é perigoso isso, vocês sabem, quando foge do controle da pessoa, inclusive emocional, aquilo que está tendo, porque está perdendo emprego. Está perdendo emprego. Ontem, vários entraram em contato dizendo que não chegaram a tempo na empresa onde trabalham, porque temos grandes empresas em São Francisco do Sul. Daqui a pouco eu pediria aos deputados se pudessem acompanhar a apresentação do Porto de São Francisco do Sul,
que tem um belíssimo trabalho, está crescendo, o governador investindo lá para entrar navios de maior porte, portos querendo crescer e a nossa infraestrutura não deixa. Então, não dá mais para aguentar. Trabalhadores, caminhoneiros, famílias inteiras ficaram parados por horas, ficam parados, sem falar na época de verão que vão para as praias, que as praias da nossa Joinville e da nossa região norte, muitos vão para a região de Barra do Sul e São Francisco do Sul. Isso é o retrato do abandono do governo federal com Santa Catarina. E aí, essa indignação, porque nós estamos sendo feitos refém do governo federal, ele faz o que quer. Eles estão fazendo o que querem em Santa Catarina com as rodovias. Isso é a 282, a 470, o Morro dos Cavalos agora, a 480. No último final de semana agora, nós acompanhamos um grave acidente que aconteceu lá entre Jaraguá, Corupá, onde 2 mulheres perderam a vida, uma van, elas de Balneário do Rincão, e aqui eu quero prestar a minha homenagem, já fiz aqui uma moção, ao motorista Maico Teixeira Fernandes, natural de Laguna, mas mora em Sara, que quando a van recebeu o impacto do caminhão, virou, pegou fogo, inclusive, ele arriscou a vida, mesmo machucado, e tirou de dentro da van 9 mulheres que iriam morrer queimadas se não fosse a ação dele. Algumas desacordadas, inclusive, outras sem poder sair. Ele retirou. Esse cara merece uma homenagem e nós vamos propor na Assembleia Legislativa uma homenagem, porque ele foi um herói. Mesmo não sendo militar, soldado, ele merece homenagem porque ele riscou a vida e tirou. Foram 9 pessoas. Isso na 280. E aí nós ficamos aqui refém disso. E após esse episódio, inclusive, houve mais 2 acidentes. Um ali perto de Guaramirim, entre Joinville e Guaramirim, 2 caminhoneiros, veio a óbito, e outro com o pessoal também que estava participando dos jogos lá, em Jogos da Terceira Idade de São Bento do Sul. A duplicação da BR-280 está parada. E pior, a gente não vislumbra aí uma motivação do governo federal para poder fazer agora. Nós conversamos com o Alisson, o superintendente do DENIT, e eles querem incluir ali, no novo projeto, na nova licitação da duplicação, querem incluir ali o trecho do Canal do Linguado, da ponte. Isso vai sair quando, deputado Matheus Cadorim? Então, nós vamos levar à frente aquela sugestão, inclusive, dada pelo senhor, que nós estamos conversando, falar com o governador, estadualizar essa rodovia e o quê? Terceirizar ela. O povo, eles pagam pedágio para não sofrer isso que estão sofrendo. Os caminhoneiros, a FETRANSESC, as entidades empresariais querem isso e nós vamos levar em frente. Vamos lutar muito para isso. E é por isso que eu lancei uma campanha popular para que todos tenham voz na luta, um abaixo-assinado. Abaixo-assinado que só no primeiro dia que nós lançamos, 2 dias, aí tem mais de 1000 assinaturas. A BR-280 não pode esperar. Nós temos que agir. Não pode esperar. Então, quero que bote, o deputado quer uma parte, mas eu já passo. Só deixa passar o vídeo ali, se puder colocar rapidamente. Ali está o abaixo-assinado em defesa da BR-280. Para todos que está a 280, que teve no dia de ontem, tem a empresa, Mittal, a Vega do Sul, que vários funcionários trabalham em Joinville. Deu lá? Pode passar lá. Olha só, isso foi 20 quilômetros durante todo o dia. Não ia para frente mais, parado. E aos pouquinhos... Então, quem começava a trabalhar 8 horas, chegou 10 horas, 11 horas no serviço, vai ser descontado do salário. E isso está sendo quase todo dia. Quer andar tranquilo ali, anda de madrugada. E ainda assim vai encontrar muitos caminhões de madrugada, porque tem ali um local que faz a inspeção, ali em Araquari, que um caminhão tem que atravessar para o outro lado da rua para fazer a inspeção.
Deputado Matheus, se quiser a parte, fica à vontade. Obrigado, senhor deputado. Obrigado pela sua liderança nesse assunto, deputado Maurício Peixe. E sempre corroborado pela bancada do Norte, com certeza essa é uma causa de todos nós. A BR-280, eu já perdi as esperanças. Infelizmente, é muito triste falar isso aqui, mas são décadas esperando uma solução. Estamos sendo enrolados há muitos anos, é uma novela que não acaba mais. E como a gente comentou e como eu sugiro desde o início do mandato, existem trechos estratégicos de BRs dentro do nosso estado que precisam ter a atenção do governo no sentido de estadualização, para que a gente possa conceder para a iniciativa privada. Porque não tem nenhuma rua, não tem nenhum pedágio mais caro do que uma rodovia que eu não consigo transitar. E ali, pior que isso, é outra rodovia que é assassina, que todo mês morre gente, todo mês tem algum acidente grave. E se não morre alguém, aquelas pessoas presas na fila morrem um pouco todo dia. Horas paradas, horas que podiam estar com a família, podiam estar produzindo no trabalho, podiam estar se divertindo, estão ali presas. Não tem outra via, não tem alternativa. Ou a gente arruma essa rodovia de uma vez por todas, ou nós vamos ver o estado colapsando, porque essa é uma das regiões mais ricas de Santa Catarina, e que não para de receber investimento, mesmo assim. Grandes empresas instaladas falam, e isso dói quando a gente ouve que uma grande empresa que se instalou na nossa região diz assim: eu me arrependi de ter me instalado lá. Olha o absurdo, por causa da rodovia, não é por causa da qualidade da mão de obra, não é por causa da desburocratização do setor, é por causa da rodovia. E se não bastasse, nós não estamos pedindo nada demais, a gente só quer justiça do retorno dos impostos que a gente manda. Nós produzimos dinheiro suficiente para asfaltar todas as rodovias do estado, só que esse dinheiro não volta. Então, novamente, Santa Catarina vai ter que assumir aquele papel de eles se viram. Santa Catarina se vira. Então nós vamos ter que nos virar de novo, infelizmente, e assumir uma responsabilidade que não é nossa, ou não deveria ser nossa. Mas então fica aqui a sugestão, novamente, reforço junto o coro com o senhor, precisamos pensar efetivamente na estadualização do trecho 1 da BR-280, e vou também já assinar o seu abaixo-assinado, para que a gente possa, junto com a população, levar esse pedido ao governador, e consigamos de uma vez por todas ver uma luz no fim do túnel nessa questão dessa rodovia tão importante para todos nós. Obrigado. Obrigado, deputado Matheus. Que o pior de tudo é perder vidas, né? Vidas, famílias que se desmontam, desestruturam pela perda de uma vida. Por isso, presidente da Câmara, vereador Diego Machado, vereador instrutor Lucas, nós estamos conversando com o Conselho das Entidades Joinville, e a Câmara tem que se envolver, mais os conselhos das entidades de Barra do Sul, Araquari e São Francisco do Sul, para fazer uma grande movimentação. Fazer uma grande movimentação, e não preciso estar puxando essa movimentação, porque eles vão dizer, um político está puxando, que as entidades puxam, que os empresários puxam. Eles puxam uma radicalidade, porque senão vai dar coisa pior ali. Ou eles nos escutam ou param. São 16 bilhões de reais arrecadados de imposto todos os anos para o governo federal, só da região norte. E se eles investissem ali 500, 600 milhões da duplicação, isso se pagaria só com o aumento dos impostos arrecadados por empresas que vão se instalar lá, pagaria em 2 anos essa obra. Mas não fazem, não sei porquê. Mas a outra situação, deputado Matheus, eu quero falar aqui, nós também vamos ter que levantar. O deputado Mário Mota falou muito bem sobre o Morro dos Cavalos, estamos juntos, vamos trabalhar, é isso mesmo, o governo se propôs, o Jorginho Melo se propôs a fazer ali um projeto, mas tem uma coisa que eu não vou aceitar. Aquilo que está sendo falado pelo ministro Renan, que tem que dar a prioridade ali, tirar a prioridade da região norte, da BR-101 de Joinville a Itajaí, Florianópolis. As marginais estão abandonadas em Joinville, as marginais pela Artéries. A Artéries é a pior concessionária que nós temos no Brasil. Sabe quantas foram, deputado Tiago? 853 notificação dada pelo DENIT e Artéries, e eles continuam e querem mais 15 anos de prorrogação do contrato para fazer o quê? Só do Morro dos Cavalos? A prioridade, nós não podemos aceitar. Que passe essa parte do Morro do Cavalo pela CCR, para a CCR que é do Sul, porque ali tem um pedágio só no Sul, e barato. Nós temos aqui 2,
e nós do Norte estamos pagando o pedágio e não tendo resultado. Joinville, eu estive com o prefeito Adriano, teve as entidades, nós tivemos em Brasília, mostrando para a NTT, para o DENIT, para o Ministério, que precisávamos ter as marginais, e eles querem dar 5 quilômetrozinhos arrumando as marginais. Isso não serve mais para Joinville, a maior cidade do estado. A região norte não aceita isso. Nós não podemos tirar a prioridade da BR-101 da região norte. Não podemos tirar. Façam um Morro do Cavalo, tem que fazer. Os deputados se uniram todos em Santa Catarina, senadores, deputados federais, e foram lá e exigiram, e vão conseguir, mas não tirem a prioridade da BR-101 Norte. Nós precisamos. A Via Mar está aí, vai ser concretizado, o governador está à frente, vai puxar, mas quanto tempo isso vai demorar? Enquanto isso, nós não temos mais marginais para andar em Joinville, está colapsado. E então estamos sendo esquecidos pelo governo federal, aqui em Santa Catarina. Tem que ver o que essa artéria está fazendo, que eles não aceitam nada, não fazem nada. A gente pede, eles nem atendem a gente, eles ignoram a gente. Então não dá mais. É um grito de Santa Catarina que está tendo pela questão das rodovias federais. E ainda, o senador Renan disse assim, ó, 80% das rodovias federais de Santa Catarina estão ótimas ou boas. Aonde que está isso? Pega 282, pega 470, Blumenau a Rio do Sul, para ver como é que está. Aonde tem 80%? 80% é ruim, 20% é boazinha. O resto não presta, não dá. Não podemos mais suportar isso. Obrigado, presidente. Ainda pela ordem aqui, do horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD e PRD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, Bloco Podemos, Republicanos e Novo, PP, deputado Altair Silva. Meu bom dia a todos os senhores deputados, deputadas aqui presentes, a todos os telespectadores e ouvintes da Assembleia Legislativa. Na manhã de hoje venho trazer aqui um ponto muito importante que está sendo, presidente Marcos da Rosa, no mês de maio, através da Lei 18.825 de 2024, de nossa autoria, que cria o mês de maio como um mês da sanidade animal. Nós, Santa Catarina, um estado pujante no agronegócio, o maior exportador de proteína de origem animal, principalmente do suíno. 70% das nossas exportações advêm do agronegócio. Agora, essas exportações, elas foram alavancadas por várias políticas públicas e a força do empreendedorismo, começando há mais de 30 anos atrás. E avançamos ao ponto de nós sermos reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. A primeira na América do Sul, a primeira no Brasil. E aqui nós produzimos, através da SIDASC, a quem eu quero homenagear todos os colaboradores, nós produzimos, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, um protocolo para que nós possamos estar permanentemente cuidando da sanidade animal em Santa Catarina. Por isso foi instituído o mês de maio como o mês da sanidade. Nós entendemos que o produtor, a FAESC, Senar, produtores rurais, os empreendedores, as agroindústrias, as cooperativas, o Estado, todos fizeram a sua parte. E com isso nós somos o único Estado da Federação que somos livres de febre aftosa sem vacinação,
porém com total rastreabilidade, ou seja, todo o nosso rebanho de bovinos são rastreados. Por isso a necessidade de usar o brinco nos bovinos, que cada um tem o seu número e ele é acompanhado, assim como a suinicultura, assim como a atividade do agronegócio como um todo. Nós temos a rastreabilidade, algo que os outros estados não têm. Por isso, os melhores certificados, as plantas que mais exportam para os mercados premium, ou seja, aqueles mercados que valorizam mais os produtos catarinenses, porque nós temos certificação com rastreabilidade. Processo esse que, inclusive, o mapa, o Ministério da Agricultura quer levar para os outros estados, para que nós sejamos um país que abrimos as portas para o mundo inteiro, a partir do exemplo de Santa Catarina. Então, venho aqui à tribuna homenagear todos ex-secretários, especialmente na época em que Santa Catarina foi reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação, o ex-deputado Odacir Zonta, que era o secretário da Agricultura naquele momento. Foi uma decisão difícil entre vacinar e não vacinar, e foi tomada a decisão de não vacinar e controlar. Por isso nós temos na nossa fronteira com o estado do Paraná, com o estado do Rio Grande do Sul e com a Argentina, nós temos todas as nossas fronteiras, principais entradas são fiscalizadas, tem impostos da cidade para controlar qualquer entrada de animal sem que tenha a procedência, o devido registro, todos os processos legais. Por isso venho hoje aqui, nesse início de maio, da tribuna, para comemorar junto com vocês essa grande conquista dos catarinenses, que é um estado livre de febre aftosa sem vacinação, que é o estado com o melhor status sanitário. Nós produzimos a melhor proteína de origem animal para o Brasil e para o mundo, especialmente para o catarinense, e nós temos que muito a comemorar, porque essa tem sido a alavanca principal da força da economia de Santa Catarina, que é o agronegócio. Meu bom dia, muito obrigado. Muito bem, a pedido do deputado Maurício Peixe, neste momento eu suspendo a sessão para a manifestação do presidente do Porto de São Francisco do Sul, senhor Cleverton Elias Vieira, para tratar sobre a administração do Porto, destacando os avanços alcançados e os projetos em andamento. Senhor Cleverton Elias Vieira, nesse momento o senhor pode usar a tribuna, por gentileza. Repito, a pedido do deputado Maurício Peixe. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Deputado Marcos da Rosa, que preside a sessão. Em seu nome, eu cumprimento todos os deputados presentes. Gostaria de efetuar um agradecimento especial ao líder do governo, deputado Maurício Peixe, que efetuou o convite para que pudéssemos apresentar a esta Casa Legislativa e a toda a população catarinense um pouco daquilo que está sendo feito no Porto de São Francisco do Sul, que hoje é o maior porto de Santa Catarina em volume de carga movimentada. Nós recebemos uma missão do governador Jorginho Melo, logo que assumimos lá a gestão do porto no início de 2023, de transformar o Porto de São Francisco do Sul em um ativo que de fato faça entregas à economia catarinense, à economia nacional. O Porto de São Francisco do Sul precisava de investimentos na área de infraestrutura terrestre, infraestrutura aquaviária. O porto hoje responde por parcelas significativas da importação e da exportação brasileiras, então precisa funcionar de forma adequada, e o governador Jorginho Melo nos deu esse comando. Eu quero que o Porto de São Francisco do Sul possa parar de atrapalhar quem quer empreender, quem quer desenvolver, quem quer produzir. Trabalhamos com essa missão. Importante esclarecer que o porto, ele, apesar da administração ser pública, as operações portuárias são todas privadas, são todas realizadas pela iniciativa privada. Muito importante também que a gente possa aqui aproveitar esse momento, deputado Maurício Peixe, falamos há pouco aqui com muita propriedade. Aliás, essa Casa Legislativa vem fazendo um trabalho exemplar
na defesa dos interesses catarinenses. O deputado Cadorim também colocou muito bem a demanda pela BR-280. Eu gostaria de apresentar aos senhores e às senhoras aquilo que nós estamos fazendo, apesar da situação caótica da BR-280. Nós não estamos parados, estamos conseguindo aumentar o volume de carga pelo Porto de São Francisco do Sul, conseguimos gerar renda, receita para uma gama de trabalhadores, para toda uma cadeia logística muito envolvida e que depende muito do bom funcionamento do porto. Bom, em termos de movimentação de carga, o Porto de São Francisco do Sul trabalha basicamente com 3 segmentos. Nós trabalhamos com carga geral, com aço, trabalhamos também com fertilizantes e com grão. O grão, a soja e o milho para exportação, o fertilizante como importação de insumo e a carga geral, o aço, também como importação. Somos responsáveis hoje, senhoras e senhores, por 52% de todo o aço que entra no Brasil. 52% do aço importado pelo nosso país chega pelo Porto de São Francisco do Sul. Somos responsáveis hoje por 7% de toda a importação nacional de fertilizantes e quase 8% de toda a exportação de soja e de milho do Brasil. E em termos de Santa Catarina, nós respondemos por 80% da exportação da soja produzida em Santa Catarina, sai pelo Porto de São Francisco do Sul. Nós tivemos um boom de crescimento nos últimos 2 anos, crescemos 34% no volume de carga movimentada, fomos o porto público do país que mais cresceu, comparando 2024 com 2023, alcançamos então o patamar de 17 milhões de toneladas movimentadas. Isso significa dizer então que, juntamente com o Porto Itapoá, que é um terminal privado que fica na Baía da Babitonga, o complexo portuário da Babitonga hoje responde por 60% de todas as cargas movimentadas pelo estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem um modal logístico diferenciado, nós temos 5 portos públicos e privados que funcionam muito bem, funcionam logicamente dentro de um ambiente de competitividade, mas com sinergia quando há demandas em comum. Por isso é que nós conseguimos produzir, para ter uma ideia de volume, o mesmo que o Porto de Paranaguá produz com um único terminal. Ano passado movimentamos 65 milhões de toneladas. Nós temos aqui também que fazer um parênteses, um agradecimento especial novamente ao governador Jorginho Melo, que criou uma estrutura específica, que é a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovia, cuidando desses novos modais. Até então, a parte de planejamento de infraestrutura de portos, de ferrovia e de aeroportos ficava relegada a uma gerência dentro da Secretaria de Infraestrutura, que cuidava basicamente de rodovia, e hoje nós temos uma estrutura muito bem comandada pelo secretário Beto Martins, que é alguém do setor, que pensa e planeja esse segmento. Portanto, esses resultados também advêm de uma política de Estado que vem se consolidando. Valorizar a infraestrutura, valorizar a logística e fornecer subsídios adequados para que a nossa economia, para que os nossos empreendedores possam atuar, porque isso, ninguém tem dúvidas, Santa Catarina é referência nacional pela qualidade da mão de obra, pela qualidade de seus trabalhadores, pela qualidade de seus empresários. Nós temos aqui também, lá em São Francisco do Sul, uma situação muito privilegiada em termos de mão de obra. Nossos trabalhadores portuários avulsos são referência nacional, assim como todos os nossos operadores portuários, o nosso terminal arrendado. Então, conjugando esses fatores positivos, a gente tem ajudado na entrega da infraestrutura, que é a função principal da autoridade portuária. Crescemos então 34% e o desafio aumenta mais, estamos planejando novos investimentos. Recebemos então, no ano de 2024, 3 premiações do Ministério de Portos. Fomos, como eu disse, o porto que mais cresceu em volume de carga, 33%, de 24 para 23. Fomos o porto que mais cresceu no segmento de granel sólido, que envolve fertilizantes e grãos. E também obtivemos o 2º lugar geral, e isso nos dá muito orgulho na questão do índice de eficiência administrativa. Aqui um parênteses especial para agradecer aos servidores do Porto, da administração do Porto, ao nosso conjunto de trabalhadores da administração do Porto, que também vem desempenhando muito bem e nos ajudando nessa missão aí de destravar investimentos. Investimos em 2023 e 2024 com recursos próprios, e isso é importante dizer, o Porto arrecada a receita tarifária, cobra de seus clientes e tem a obrigação de reinvestir.
Em 2 anos, nós reinvestimos quase 80 milhões de reais. É o maior investimento feito com recursos próprios na história do Porto de São Francisco do Sul. Investimento permitido aí por conta dessa conjugação de fatores, esse trabalho que vem sendo realizado aí pela diretoria do Porto, em conjunto com a Secretaria de Estado, sob comando do governador Jorginho Melo, para que a gente possa, então, oferecer e fazer essas entregas. Estamos trabalhando muito forte na área da tecnologia da informação. Hoje, um porto não se faz mais só com cais, se faz com tecnologia, se faz com avanços aí que a gente precisa implementar para não ficar fora do mercado. Então, reconstruímos toda a parte de tecnologia de informação do porto, investimos na área de infraestrutura, equipamentos que movimentam carga, estamos mantendo esses equipamentos funcionando. Nós, para se ter uma ideia, no passado, em um único berço, movimentamos 8 milhões e 500 mil toneladas de soja e de milho. É um dos índices de maior eficiência, comparando com todos os portos do Brasil, porque estamos fazendo a nossa parte e procurando, então, assegurar condições adequadas na manutenção de equipamentos. Fizemos investimentos na parte aquaviária, foram 37 milhões de reais numa dragagem de manutenção, e agora eu queria apresentar para vocês a obra mais exemplar que está ocorrendo em termos de dragagem hoje no Brasil, que é uma obra inédita por suas características, inédita pelo modo como ela foi construída e inédita na forma de sua execução. Em 2023, nós tínhamos uma demanda que está quando assumimos a gestão do porto, estava há mais de 10 anos parada, que é uma obra de dragagem de aprofundamento. Essa obra é essencial para o Porto de São Francisco do Sul e é essencial para o Porto de Itapoá. Essa obra vai permitir que os navios maiores de contêineres cheguem ao terminal, ao Porto de Itapoá, e possam ali produzir. Vai ser a primeira vez que um navio desse tamanho, de 366 metros, vai chegar na costa brasileira com sua carga completa. Isso é muito importante para Santa Catarina, porque toda a cadeia logística, principalmente do contêiner, envolve muita mão de obra, gera emprego, gera renda para a cidade, para o Estado. Então, nós fomos ao governo federal, mais uma vez, precisamos de recurso. O complexo portuário da Babitonga, como eu falei, maior complexo portuário do Estado, não recebe investimentos estruturantes do governo federal desde 2010. Itajaí recebeu em 2019, 2020, Imbituba recebeu em 2014, e o complexo da Babitonga, parece uma contradição, produz, entrega e não recebe nenhum tipo de investimento. Tivemos um não do governo federal, não haverá dinheiro, o governador Jorginho Melo nos determinou, ache uma saída que possa ser criativa, logicamente, juridicamente fundamentada. Então, nós buscamos um mecanismo de uma nova parceria com a iniciativa privada. Fomos atrás do Porto Itapoá, em razão da confiança que existe hoje do investidor privado no governo do Estado de Santa Catarina. Deputado, peço mais um minuto só para concluir. Mais 2 minutos. Obrigado. Em razão dessa confiança institucional entre o Porto, entre o governo do Estado de Santa Catarina e a iniciativa privada, o Porto Itapoá resolveu, então, nos emprestar 300 milhões de reais. A partir desse modelo de negócio, nós teremos, então, a possibilidade de transformar o complexo portuário da Babitonga e ser a primeira complexo portuário a receber esses navios maiores que escalam a costa do Brasil. O Porto Itapoá, então, vai nos emprestar e nós vamos pagar isso com o acréscimo de movimentação que não existe, que passará a existir a partir da entrada desses novos navios. Vamos pagar ao Porto Itapoá, no fundo é dinheiro público, que será pago ao investidor privado, religiosamente, em 10 anos. Esse modelo de negócio permitiu, então, que a gente já partisse para a execução concreta. Essa obra hoje está com o edital já aberto. Nós temos, então, a abertura da sessão no dia 4 de julho. Esperamos, com isso, mais uma vez, ser um exemplo para o Brasil. Exemplo de trabalho, de comprometimento, de seriedade, para que a gente possa fazer, então, a transformação do complexo portuário da Babitonga e possamos sair na frente em termos de competitividade. Como eu disse, nós temos bons empreendedores, nós temos bons trabalhadores capacitados, temos um governo sério hoje, governador Jorginho Melo, que dá toda a confiança para que isso possa se desenvolver de modo adequado. Então, estamos trabalhando muito forte agora para permitir, então, essa obra de alargamento e aprofundamento do canal externo, que é uma obra que tem um outro componente, deputado, muito importante, que é um componente socioambiental diferenciado. Vai ser a primeira vez que nós teremos uma obra de dragagem portuária que fará um engordamento da praia.
nós faremos um engordamento de 7,5 km da orla de Itapuá, uma obra aí que vai utilizar aproximadamente 6 milhões de metros cúbicos de areia, uma obra que vai ser a maior obra também de engordamento aí desde a década de 90 realizada no Brasil. Mais uma vez aí a gente, a partir dessa parceria coordenada pelo governador Jorginho Melo, dando exemplo para o Brasil. Então a gente está à disposição, senhoras, senhores deputados, para continuar trabalhando aí por Santa Catarina, pela nossa região norte e pelo nosso país. Muito obrigado. Deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo, meu amigo Cleverton. Que bom vê-lo nessa casa. Eu quero aproveitar esse momento aqui para iniciar agradecendo uma pessoa, o deputado Maurício Peixe. Pasmem, deputados, Porto de São Francisco nunca veio a essa tribuna para falar tantas coisas boas. E esse porto, que já foi o porto que já fez muitas entregas para o estado de Santa Catarina, faz e faz mais ainda. Um porto que dá lucro. É um porto que está nos ajudando, inclusive, no quilômetro zero. Isso tem que ser falado aqui também, onde nós vamos ali tentar uma quadruplicação para retirar aqueles caminhões que vêm até o segundo trevo de acesso a São Francisco do Sul. Também, quando se fala desse aprofundamento do canal, nós estamos falando de otimizar o tempo de espera dos navios graneleiros que estão lá fora também. Isso é importante, ficar dependendo de tábua das marés para a entrada. Isso não, a gente vai facilitar. Mal sabe o elevado custo de espera de 12, 24 horas de uma nave aportada ali fora, ali, aguardando para poder descarregar ou para carregar. Isso é importantíssimo. Então, Cleverton, quero dizer que sou um admirador do teu trabalho, sou um admirador do trabalho do governador Jorginho Melo. Me faço grato aqui ao deputado Maurício Peixe, que teve uma sensibilidade enorme de trazer essa fonte de riqueza, que não é só para, eu já disse isso ontem na tribuna, não é só para o São Francisquense, não é só para quem é da nossa macro-região ali. Quem cria porco lá no oeste tem que saber que aquela ração um dia foi uma planta e aquela planta precisou de adubo químico e o fertilizante entra por São Francisco do Sul. Quando faz a produção do soja lá, o nosso soja é escoado aqui, boa parte da soja do Paraná, São Francisco do Sul. E nós temos o nosso concorrente ali em Paranaguá, de braços abertos, esperando aqueles que fogem. Por isso, desse comprometimento nosso aqui, não só com a cidade de São Francisco do Sul, mas com a via de acesso a 280, continue contando comigo como grande amigo e irmão, e parabéns pelo trabalho que vem. Obrigado, deputado. Não sei se eu posso só complementar, por favor, presidente. pode sim. Não dá tempo da gente tratar de tudo, mas o deputado é um grande parceiro, né? Deputado Sargento Lima, desde a primeira hora, sobretudo nessa obra que a gente já teve autorização do governador. Vamos utilizar 12 milhões e meio de recursos do porto, do superávit do porto, porque estamos fazendo uma gestão eficiente. Tivemos aí também nos últimos 2 anos um lucro aí de quase 60 milhões de reais, fruto então dessa boa gestão, cortando despesas de custeio, priorizando os investimentos. Faremos uma obra de 1 quilômetro, estamos apenas aguardando aí a autorização, mais uma vez, do DENIT, para que a gente possa tocar esse projeto. O governador Jorginho já autorizou. Assim que o DENIT autorizar, faremos a licitação para desafogar um pouco no quilômetro zero da BR-280. Deputado Matheus Cadorim. Parabéns, presidente Cleverton. Só agradecer o seu empenho, a sua dedicação e a sua criatividade, né? A gente sabe que na questão da dragagem, muito teve da sua ação, do seu comprometimento, das suas decisões. E olha como a gente precisa trabalhar, né, por si só, por muitas vezes. E está aí, não é só a duplicação da parte terrestre, nós precisamos duplicar a parte aquática também. Tivemos que dragar por conta própria o canal para que pudéssemos receber os navios de maior porte. E assim colocar Santa Catarina definitivamente na rota internacional desses grandes navios, né? E isso graças a essa triangulação ocorrida entre o Porto Itapuá, o Porto São Francisco e o governo do estado, que fizeram então esse programa, esse projeto inédito para conseguir finalmente fazer essa dragagem, porque de novo, na expectativa desse recurso vir do governo federal, nós já estávamos cansados e não podíamos mais esperar. Parabéns. Parabéns pela sua atuação, parabéns por essa notícia que o senhor acabou de dar novamente aqui, sobre o quilômetro zero, né, e pode sempre contar conosco aqui no apoio, não só do Porto de São Francisco, da cidade de São Francisco, mas de toda a região e todo o estado. Obrigado. Obrigado, deputado Cadorim. Só para também fazer um complemento, um agradecimento especial novamente ao meu time, a toda a equipe
começando pela minha diretoria, o diretor Lindomar, o diretor Guilherme, a todos os nossos gerentes, temos comissionados, e o governador Jorginho Mello nos deu uma autonomia muito importante de fazer um time técnico comprometido, que juntamente com os servidores da casa permitiu então que a gente tivesse essa criatividade com responsabilidade. Muito obrigado. Deputado Maurício Presidente, obrigado. Cleverton, primeiro eu estou até um pouco emocionado, feliz por esse momento. É a primeira vez realmente na história da Assembleia que o Porto de São Francisco do Sul vem aqui apresentar os seus resultados. Isso é importantíssimo. Nós somos fiscalizadores também. E aqui o Porto é público. Então, é importante apresentar os resultados bons. Tem muita gente que só vai atrás de coisa ruim. Parece que é abutre, que só voa e quer pegar a carniça. Nós temos que apresentar aquilo que está dando certo, resultado, igual o Porto de São Francisco do Sul, que, na verdade, é um orgulho para os catarinenses, principalmente da região norte do estado. É um orgulho mesmo. São Francisco do Sul, ela cresceu, se desenvolveu em torno do Porto e está crescendo muito mais. Nós recebemos empresas grandiosas, como a Vega do Sul, em virtude do Porto. Quando o senhor falou do aço, aqui que entra, deve-se muito ao Porto de São Francisco do Sul, ao desenvolvimento. Quantas empresas necessitam aqui em Santa Catarina, região norte, do aço? Então, é um orgulho para nós. Também pela administração sua, o governador do estado, ele sabe escolher tanto o seu time de secretários, como também presidente dos portos. É fantástico hoje a administração correta, séria, conhecedora, que está sendo feita nas nossas estatais. Então, parabéns, Cleverton, conte conosco, a bancada do Norte, deputado Lima falou aqui, Matheus Cadorim, Fernando Crelli, estamos juntos. Mas mais uma constatação. Eu estive lá com o governador, tem uma pedra lá, que estava há 30 anos atrapalhando a carregamento de mais peso no navio, e o navio saía nunca a carga completa. O governador mandou investir lá, o Porto está investindo, para quebrar aquela pedra, Cleverton? Muito obrigado, deputado. Apenas para concluir essa obra, mais uma obra emblemática, Há 30 anos se aguardava para retirar uma pedra embaixo do cais. Conseguimos fazer a licitação, uma tecnologia inovadora também, tem componentes ambientais, não pode usar explosivo, então estamos fazendo com furos, com equipamento que foi feito para essa obra lá em São Francisco do Sul, graças a esse apoio da bancada do Norte, representada na sua figura aí hoje como líder do governo, os demais deputados também, bancada muito ativa, com apoio que nunca faltou do governador Jorginho Mello. Então a gente tem conseguido, graças a esse trabalho em equipe, mostrar que é possível. Uma administração pública enxuta, reduzida e comprometida, conseguimos fazer a entrega e deixar que a iniciativa privada produza, como sabe fazer muito bem. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, senhor Cleverton. Nesse momento, sob a proteção de Deus. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos, por favor, então, vamos tirar uma foto antes de eu reabrir a sessão. Muito bem, sob a proteção de Deus, reabro a nossa sessão ordinária. Nós temos na ordem do dia um encaminhamento a fazer. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações.
417, 419 e 420. Em explicações pessoais, nós temos inscrito o deputado Tiago Morastone. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, querido amigo deputado Mário Mota. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui no plenário, na TVAL. Eu me manifesto hoje aproveitando a oportunidade que foi trazida há pouco pelos deputados Maurício Peixe e Matheus Cadorim a respeito do problema grave que vive na conexão com a BR-280 ao Porto de São Francisco do Sul, para falar sobre um assunto que afeta muito diretamente as cidades litorâneas entre Penha e Porto Belo. Também afeta esse assunto que é a estafa, o colapso da BR-101 nesse trecho, que é um dos principais hubs de transporte rodoviário do nosso país e que tem enfrentado problemas constantes e graves de engarrafamento, de acidentes, inviabilizando essas operações, aumentando o custo de operação e criando um verdadeiro caos na vida das pessoas. Eu mesmo, na última terça-feira, dia que tomei posse como deputado estadual, fiquei por mais de 3 horas nesse trecho, aguardando a liberação em virtude de acidentes. Isso daí, deputado Mário Mota, é algo que tem afetado diretamente essas cidades desses 11 municípios da Foz do Rio Itajaí, que tem crescido, experimentado um crescimento vertiginoso, um crescimento muito grande econômico e populacional, mas a infraestrutura, infelizmente, não tem acompanhado da mesma maneira. As cidades têm feito o seu dever de casa, investindo internamente. Em Itajaí, nos últimos anos, foram mais de R$1 bilhão investidos em obras de infraestrutura, ampliando vias, construindo pontes, criando conexões, fluindo o trânsito, e isso tem sido uma constante em todos os municípios dessa região. Navegantes, há pouco, anunciou um grande pacote de investimentos, Balneário Camboriú, enfim, as cidades internamente têm buscado atualizar a sua infraestrutura para essa demanda crescente da população, do volume de cargas de veículos, de transporte, mas, infelizmente, a nossa BR-101, ela não acompanha esse crescimento e tem gerado um desconforto e um problema muito grande a todos que ali transitam ou vivem naquela região. E acontecido o que, lamentavelmente, o deputado Matheus Cadorim há pouco falava do que ocorre em São Francisco do Sul, é o arrependimento de empresas ali se instalarem, ou a vontade de sair, porque o custo aumenta, a dificuldade de você ter planejamento, escoamento de carga é gigantesca, e isso realmente é algo que cada vez mais dificulta a vida de todos que moram ali. A solução, ela passa, sem dúvida nenhuma, pela artéria litoral, pela a terceira faixa, especialmente entre Penha e Porto Belo, essa região de franco desenvolvimento que eu falava, e muito especialmente por conexões das marginais que hoje já estão prontas. Mas esse é um assunto que realmente, deputado Márcio, tem causado cansaço, porque há anos se debate, se busca, se une esforços, setor empresarial, classe política, comunidade, e a coisa não anda. Então, eu deixo aqui o meu manifesto, a minha preocupação, em que a gente consiga fazer avançar essas obras da terceira faixa entre Penha e Porto Belo, porque isso daí é um investimento que logo retorna. Essa região é conhecida pelo seu desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico gera impostos ao governo federal. Todo investimento feito, ele retorna muito rápido. Nós temos ali uma quantidade muito grande de portos, nós temos ali uma quantidade muito grande de empresas de transporte. Nós somos um dos principais hubs nessa região de transporte de cargas em todo o Brasil.
Então, o investimento que é feito ali, ele retorna muito rapidamente aos cofres públicos, justifica a sua priorização e, acima de tudo, atende uma comunidade de um grande número de habitantes que tem perdido qualidade de vida no dia a dia, trancados num trânsito insuportável, perigoso e cada vez mais custoso, não só aos cofres públicos, mas à vida humana. Então fica o manifesto e eu desejo que a gente consiga avançar brevemente, respeitando e reconhecendo todo o esforço que tem sido feito pelo governador Jorginho Melo nesse sentido, para que a gente consiga, dentro de pouco tempo, ter essa situação resolvida, a qualidade de vida restabelecida e o desenvolvimento econômico fortalecido nessa região. Muito obrigado, presidente, senhores deputados. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para as 19 horas, em comemoração aos 190 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. Está encerrada a sessão.